Olá, boa tarde. Terça-feira, 17 de novembro de 2020. Hoje é Dia da Criatividade e Dia Internacional do Estudante. O Boletim Guará está no ar. Vamos começar o Boletim Guará de hoje dando destaque à saúde, principalmente a do homem. Vale sempre lembrar que estamos no mês de novembro e que faz alusão ao combate ao câncer de próstata. Fique atento e deixe de preconceito. Se cuide. Os dados do Instituto Nacional do Câncer alertam o risco do câncer de próstata. Por dia, cerca de 42 homens morrem por conta dessa doença. No Brasil, esse é o tipo de câncer mais frequente entre o público masculino. O câncer de próstata não apresenta sintomas na fase inicial. Os primeiros sinais começam a aparecer quando a doença já está em fase avançada. Nesse estágio, a pessoa sente dores e vontade de urinar com frequência, além de presença de sangue na urina e dor óssea, o que dificulta a cura. Segundo este especialista, é necessário que o homem tenha cuidados básicos com a saúde. Existe um protocolo que a gente segue, que é da Sociedade Brasileira de Urologia, que por sua vez segue a Associação Americana de Urologia, onde o homem deve procurar o urologista a partir dos 50 anos, tá, pessoal? Então, aos 50 anos, o homem deve fazer sua avaliação prostática, ou no caso dele ter fatores de risco, quais seriam esses fatores de risco? A raça negra, e pacientes com histórico familiar de parentes de primeiro grau com câncer de próstata. Se o paciente tem pai ou irmãos com câncer de próstata, ou ele é da raça negra, ele deve iniciar essa triagem, essa avaliação aos 45 anos. Então, sem fatores de risco aos 50 anos e com fatores de risco aos 45 anos. A estimativa do INCA é que mais de 68 mil casos da doença tenham sido notificados no ano passado e cerca de 15 mil pessoas morreram vítimas do câncer de próstata. O especialista alerta que a prevenção é a forma mais segura de combater a doença. Além do toque retal, a gente lança a mão principalmente do PSA, que é o exame de sangue, que é uma proteína produzida pela glândula prostática, e até o ultrassom da próstata transetal também tem algum benefício, mostrando, por vezes, se há algum nódulo, algum caroço no miolo da próstata. O toque retal, isoladamente, ele não isenta o paciente do risco de câncer, muito pelo contrário. 60% dos homens que têm câncer na próstata têm toque normal. Então, o fato do paciente ter o toque normal não quer dizer que o paciente não tenha câncer na próstata. Então, precisa ser feito, além do toque retal, o PSA, que é um exame de sangue, e o ultrassom prostático. O trabalho da Polícia Federal nestas eleições conseguiu combater crimes eleitorais com prisões em flagrante e atuação forte no combate à compra de votos. Nós tivemos essas 26 pessoas conduzidas, 4 delas foram autuadas em flagrante, em razão de crimes eleitorais, e as outras foram instalados os TCOs, os termos circunstanciados de ocorrência, que é o procedimento para crimes de menor potencial ofensivo. Nesse momento que nós vivemos de pandemia, o drone possibilitou a presença da polícia em vários locais, a atuação da polícia sem a presença física. Direcionou os trabalhos da polícia na definição de onde o efetivo iria atuar e principalmente preveniu a prática de crimes. Em vários locais onde o drone foi utilizado, nós não tivemos nenhuma ocorrência. Vamos mostrar agora como foi o retorno dos eleitores do interior para a capital depois das eleições. Na rodoviária, tudo tranquilo. Já na estrada, houve registro de vários acidentes. Na rodoviária de São Luís, o movimento era tranquilo na manhã desta segunda-feira. Poucas pessoas desembarcavam na capital, resultado de uma volta mais cedo, já que muita gente que foi votar no interior resolveu voltar logo no domingo. Nós tivemos bastante movimento de saída. Entrada, nós não tivemos esse movimento. Ele começou com o retorno das pessoas no domingo e concluindo hoje, que é segunda-feira. Ontem nós tivemos um retorno de pelo menos 50% dos passageiros que viajaram
para votarem. Quem viajou de carro próprio encontrou movimentação maior também no domingo. Nesta segunda, o trânsito já estava bem melhor. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, prisões e apreensões foram feitas contra quem estava praticando crime eleitoral. Tivemos o flagrante aí de 3 ônibus transportando supostamente eleitores financiados por candidatos a prefeito e a vereador no interior do estado. Tivemos um caso que é para Santa Inês, um caso para São João Batista, um outro caso para Cajapió. Também houve registros de muitos acidentes, alguns com vítimas fatais. Tivemos 3 óbitos, tivemos aí 13 feridos, também pela mesma situação, o fator humano aí preponderante. Voltamos depois do intervalo falando mais sobre política. Aguarde, é um instante só. De volta ao Boletim Guará falando sobre eleições. Agora vamos ver qual será a agenda dos candidatos Eduardo Braide, do Podemos, e Duarte Júnior, do Republicanos, que disputam o segundo turno das eleições de São Luís. Duarte Júnior, do Republicanos. O candidato realiza a maioria das suas atividades pelo aplicativo Zoom. Às 9 horas, reunião com a equipe de comunicação. Às 14 horas, reunião com as lideranças de São Luís. Às 17 horas, reunião com a equipe de mobilização. Às 19 horas, carreata. Eduardo Braide, do Podemos. O candidato do Podemos fará reunião com lideranças políticas. O segundo turno, inclusive, deve ser voltado muito mais para reuniões políticas. Nós estamos aqui com o Marcos Saldanha, que é o comentarista político da casa. São poucos dias para tentar andar nos bairros novamente. O que vai resolver mais são essas reuniões que vão dar o toque para esse segundo turno. É isso? Bom, boa tarde, JF, boa tarde você aí de casa. Hoje, oficialmente, as campanhas retomam. As eleições aqui no segundo turno, elas reiniciam. Mas a gente sabe que desde o início ali da contagem dos votos, os candidatos fizeram articulação, que é bem isso que você está falando, JF. Ou seja, nesse momento, conseguir aliados, partidos, nomes de peso, vereadores com mandato, vereadores que não foram eleitos, mas que tiveram boa votação, agora podem fazer toda a diferença. E essa articulação começa a dar resultado. Por exemplo, os secretários de governo já anunciaram, apoio ao candidato Duarte. O próprio governador já fez isso logo sem deixar espaço para alguma cogitação, para especulações, mas também o Braide já começa a contar com apoio de alguns nomes, como César Pires do PV, Glauber Coutrin do PDT e, olha só, Carlinhos Florencio, da base do governo do PCdoB, anunciou aí ainda há pouco que estará com Braide no segundo turno. O PDT é o partido aí que mais fez prefeito aí na última eleição, e o Republicano, se você contar entre prefeitos eleitos e vereadores, é o partido com maior número de votos. O Republicanos vai estar aí com o Braide, claro, que é o partido dele. Agora, o PDT pode ser o fiel da balança nesses votos. Para onde vão? Republicanos, Duarte. Sim. Duarte. Em relação aos apoios que estão sendo dados a esses candidatos no momento. No domingo, logo após o resultado, mesmo não tendo a totalidade de 100%, mas já era 99%, o governador tuitou já declarando o apoio ao Duarte. Ontem pela manhã e à tarde foi praticamente enxurrado os secretários dizendo que vão seguir com o Duarte Júnior, secretários de governo, secretários de Estado. O Braide reuniu já um grupo de vereadores, dando esse apoio a ele, cada um querendo encorpar a sua candidatura para poder chegar no dia da votação com o maior número de possibilidades. Mas fica uma incógnita. Os candidatos, aqueles que foram candidatos, que ficaram de fora, até agora, nenhum se declarou apoiador de qualquer um dos dois que está no segundo turno. Até que ponto pode isso influenciar? Pois influencia muito, JF. Porque, por exemplo, até agora, só o partido do Iglesias, o PROS, anunciou apoio à candidatura do Duarte, mas ele oficialmente ainda não se posicionou. Então você tem Neto, Rubens e Bira, só para falar nesses 3 nomes, com mais de 150 mil votos. Para onde vão esses votos? A gente sabe que nos próprios grupos de militância ficaram
criaram rusgas individualmente com o candidato e a própria militância. Então, o PCdoB de Rubens, por exemplo, a militância vai seguir o encaminhamento do governador? E outra coisa, uma coisa é a militância votar em Duarte, outra coisa vai ser essa militância ir para as ruas pedir voto, só para dar um exemplo. A mesma coisa, o PDT, né, o Neto, por exemplo, criou rusgas aí na relação aí com Duarte, que não é de agora, mas se intensificou. Então, o Everton Rocha, por exemplo, vai apoiar o Duarte, mesmo sabendo aí que 2022 tem um duelo possível entre Carlos Brandão, do Republicanos, e o Everton. Então, esses movimentos agora, nessa semana, eles serão fundamentais para poder ditar o tom que a campanha vai ter. Interessante que nessa disputa aqui em São Luís, independente de quem seja o eleito, uma vaga vai ser aberta, ou na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa. Mas já está acontecendo, já está em andamento dança das cadeiras na Assembleia Legislativa, né? Pois é, JF. Já tem um movimento que é o seguinte. Hoje a gente tem na casa a deputada Socorro Aiquim, mas ela entrou na vaga do Roberto Rocha, que se licenciou para participar do pleito do MDB, coordenar as campanhas. Ele era o coordenador do partido, né, nas campanhas no estado do Maranhão. Então ela estava como suplente, mas ela volta ano que vem já como assumindo o mandato, porque o deputado estadual Rigo Teles venceu as eleições em Barra do Corda e lá assume. O curioso é que subindo a Socorro Aiquim, que perdeu as eleições lá em Timon, ficou mal colocada, foi a terceira mais votada, mesmo tendo assumido aí com a licença do Rigo Teles, você teria outro suplente que seria o Léo Cunha, que está eleito lá em Estreito. E olha só, a primeira suplente agora passa a ser Andréa Murá. Então, caso a Socorro Aiquim se afaste, Andréa Murá teria a possibilidade de voltar à Assembleia, sendo que o pai dele teve uma derrota terrível lá em Coroatá, foi só o terceiro mais votado para prefeito. Na vaga de Felipe dos Pneus, de Santa Inês, do Republicanos, a gente vai ter Betel Gomes, né? O que acontece do Betel Gomes, que é do PRTB, né? Partido do vice-presidente, que viria a São Luís amanhã, né, uma conversa que ele teria ali com produtores, mas adiou por questões de saúde, ele não estará presente, né? Haverá uma nova data aí exatamente para essa visita. E aí você tem, no caso do Duarte Júnior, se for eleito, o Ariston assume o mandato, e se o Braide for eleito, aí já na Câmara Federal abre uma vaga, Josivaldo JP assume. Então, uma dança das cadeiras aí que a gente passa a ter ou já na Assembleia, mas que pode ser maior dependendo do resultado do pleito aqui na capital maranhense. E essa dança das cadeiras pode se estender no início do ano para a Câmara Municipal, dependendo de quem for eleito, porque um ou outro vereador eleito pode ser chamado para um secretariado. A gente sabe, por exemplo, o grupo formado pelo Eduardo Braide tem nomes ali que podem assumir secretaria no possível governo do Eduardo Braide, assim como também no possível governo do Duarte Júnior. Nomes também podem, justamente para abrir vagas na Câmara para correligionários, partidários, e aí ter digamos assim, aumentar a bancada para poder votar com o governo. Isso tem sempre essas estratégias, né, Marcos? Pois é, com a diferença que nessa eleição, os suplentes que vão assumir, eles são do mesmo partido do candidato eleito. Diferente da Assembleia, que a gente vê a coligação. Às vezes um candidato de um partido diferente, ele sobe para assumir, porque ele é um partido coligado. Já na Câmara, nessa eleição, a gente não vai ter mais coligação. E aí também, só para fechar, na Câmara Municipal, na contagem que a gente faz até agora, em previsão e vereadores que já declararam o apoio, está bem dividida. O Duarte tem uma previsão de 16 vereadores eleitos do seu lado e o Braide com 15 vereadores eleitos. Mas assim como já aconteceu com o Carlinhos Florencio, o Glauber Coutrin, de partidos da base do governador, a gente não sabe se haverá esse pula-pula aí de apoio, né? Então a gente está aguardando aí as confirmações. Então, como está bem dividida, né, a tendência é ter aí a quem ganhar as eleições vai contar com a maioria, porque ele já entra com a metade, e a tendência ao longo do mandato dele é pacificar e ter a maioria para governar. Voltando a falar sobre a questão de apoios, o fato do Glauber Coutrin, que não é surpresa, tendo em vista que ele foi que protocolou junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa o pedido para que o LACIM
declarasse se o candidato Duarte Júnior teria ou não feito o teste e positivado para a Covid-19. Então não é estranho ele apoiar o candidato adversário, né? Mas dá um indicativo do que pode ser o comportamento do PDT nestas eleições aqui em São Luís. Acredita ainda na neutralidade do partido? O presidente do partido ontem emitiu uma nota dizendo que vai caminhar aceita o resultado do primeiro turno, vai caminhar na neutralidade e tudo e tal, mas acredita que isso deva ser mesmo o tocante do PDT neste segundo turno? Olha, JF, inclusive há uma queixa do DEM de que o Everton Rocha não fez as devidas, né, congratulações ao candidato, né? Mesmo derrotado, né, ele fez uma fala muito geral, o DEM esperava um aceno maior. Então é normal, logo o dia seguinte, no calor do debate, esses acenos ainda mais pesados, mas que ao longo da semana eles vão esfriando, vão arrefecendo, porque termina uma eleição, começa outra. No caso de São Luís nem terminou, porque ainda tem segundo turno. E eu costumo dizer o seguinte, não existe inimizade entre os políticos, eles são adversários, mas eu não acredito exatamente em inimigos, né? Apesar de uma desavença mais próxima ou outra. Então, a questão política, passado o calor do resultado, é sentar e tentar ver, aí o que está em jogo é a liderança do governador Flávio Dino, a capacidade que ele vai ter de arrefecer os ânimos e continuar mantendo o grupo unido. Por outro lado, o Braide vai apostar exatamente nessas rusgas, ou seja, vai tentar fazer de tudo, mais do que tentar arrancar aliados, é trabalhar com que o grupo Flávio Dino, o grupo do governador, ele tenha essa briga, se pulverize e enfraqueça. Essas são as postas para o segundo turno. Tá certo, Marcos, obrigado pela presença aqui mais uma vez no Boletim, falando um pouco mais sobre essas eleições. Em outras oportunidades vamos tratar novamente. Eu que agradeço, a gente continua aí monitorando, ainda tem aí há muito tempo aí, muita coisa para acontecer, está só começando o segundo turno, né? Tá certo. Voltamos depois do intervalo, é um instante só.